Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital da disciplina de História do ensino médio disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula. Por isso, deixem suas dúvidas nos comentários e inscreva no nosso canal, tá ok? O tema da aula de hoje é a aula 7 do terceiro bimestre de História, o uso dos espaços na história do Brasil. Terceira parte, a história do Rio de Janeiro, da capital do Brasil, a vocação turística. Lembrando que a aula passada falávamos sobre a cidade de São Paulo, ali principalmente sobre a rua 25 de Março e a ladeira Porto Geral, e hoje a gente vai falar um pouquinho do Rio de Janeiro, da capital do Brasil, a vocação turística. O conteúdo dessa aula é Transformações Urbanas, o Rio de Janeiro. Aí você tem também, já no início, uma reflexão do material, né? Você sabia que a paisagem do Rio de Janeiro, desde a chegada dos primeiros europeus, sempre impactou os viajantes por sua beleza natural? Boa parte das novelas brasileiras estão ambientadas na cidade do Rio de Janeiro. Mostre algumas dessas representações paisagísticas expostas pela novela. Quando pensamos na cidade do Rio de Janeiro, quais imagens nos vêm à cabeça? Quais adjetivos estamos acostumados a ouvir sobre a cidade do Rio de Janeiro? Né? A gente lembra do Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa e tal. Aqui, o material traz para a gente, né, uma imagem aí do Cristo Redentor e abaixo você tem toda a cidade, né? Então, do topo para baixo, da esquerda para a direita, a cidade do Cristo Redentor, né? No Corcovado, Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara ao fundo, né? A Barra da Tijuca, a Pedra da Gávea, o Museu do Amanhã, o Estádio do Maracanã, enfim, né? Você tem muitos pontos turísticos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Intitulada aí a Cidade Maravilhosa. O próximo slide ele vai falar um pouquinho da história aí, né, do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565, apesar que já em 1502, 1503 os portugueses já chegaram na região, né, por isso chamada aí do Rio de Janeiro. Mas a partir de 1565, né, os portugueses aí criaram uma fortaleza estratégica ali na entrada da Baía da Guanabara, né? Depois o material vai estar falando um pouquinho mais, né, da cidade do Rio de Janeiro e vai falar um pouquinho da cronologia da cidade, né? Então, inicialmente, a capital da colônia portuguesa, ela começa ali de 1763 até 1815, depois do Reino Unido, de Portugal, Brasil, Algarves, 1815 a 1822, do Império do Brasil, né, 1822 a 1889, e a fase da República, né, da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1889 até 1960, quando a sede do governo foi transferida definitivamente para a recém-construída Brasília, né, então, a partir de 60. Você tem ali a transferência, né, da sede do governo. Somente em 1975, né, torna-se a capital do estado do Rio de Janeiro. Aqui, então, nesse slide, vai falar um pouquinho dessa história do Rio. Né? No próximo slide, vai falar da chegada da família real, né, que chegou a Salvador, depois transferiram para o Rio de Janeiro, a sede, né, do governo português. Lembrando, né, que a família real vem lá de Portugal, fugida aí das expansões napoleônicas. Né? Então, Dom João, com medo de até morrer, né, perder o reino aí, ele pega a família real e vem para o Brasil. Né? E com a chegada da família real, você tem um monte de modificações na cidade do Rio. Né? Então você tem ali construção de vários prédios públicos, né? Você tem uma mudança. Né? O Brasil já não era mais colônia, era a sede do governo português. Então você tem algumas mudanças ali
a partir de 1808, né, que foi a chegada aqui, e você tem ali a abertura dos portos, as nações amigas, né? Então o Rio de Janeiro passa a ser um grande centro comercial, e você tem ali a introdução de vários prédios públicos também. Então a Real Academia Militar, né, você tem a construção do Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o que mais? O Banco do Brasil também já é da época, o Laboratório Químico Prático e até a transferência da Biblioteca Real de Lisboa para o Rio de Janeiro. Né? Então, o Rio de Janeiro acabou sendo aí a única cidade do mundo a sediar um império europeu fora da Europa. Né? O material traz para a gente também uma análise aí de alguns prédios, né, algumas fotos. Esse é o prédio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 1920, perdão. Né? Prédio da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, no ano de 1920. Depois você tem aí, né, a Escola Militar, no Rio de Janeiro, em 1888. A Gazeta do Rio de Janeiro, né, a edição número 1, aqui com uma imagem. Você tem o prédio da administração, vista lateral esquerda, da parte posterior durante a reforma de 1930, né, que é espaço do Jardim Botânico. A entrada da Academia Imperial de Belas Artes em 1º de janeiro de 1891. E o material traz para a gente algumas indagações. Né? A primeira pergunta é que quais processos históricos brasileiros têm relação com a história desses lugares. Né? Como a gente falou aí, desde a chegada da família real em 1808, você tem uma transformação da cidade. Né? A cidade passa a ser sede do governo e com isso há toda uma transformação geográfica e também econômica, política, cultural da cidade. O 2. Como os processos de urbanização, edificação e de imprensa transformaram a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, como esses processos de urbanização, né, e até da criação da imprensa transformaram a cidade. E aí o próximo slide traz aí a correção, né? Como a gente já falou, né, na chegada da família real, você tem uma mudança na cidade com a chegada aí, né, da Biblioteca Nacional, com a construção do Jardim Botânico, a Academia Imperial de Belas Artes e etc. Aqui também vai falar um pouquinho da escola militar, da importância. Depois, né, com a independência do Brasil, enfim, vai fazer aí um panorama histórico, né, da transformação do Rio. Né? E a segunda questão, né, a urbanização, a edificação e a imprensa transformaram a cidade do Rio de Janeiro, de uma pequena cidade colonial, em uma metrópole moderna, com uma arquitetura rica e uma cultura vibrante. Essas transformações moldaram a cidade que hoje conhecemos e continuam a influenciar sua evolução. Né? Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro é o maior destino turístico internacional do Brasil e até da América Latina. Né? Então é um ponto turístico muito importante. É a segunda maior metrópole do Brasil, né? Só perde por São Paulo. E um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país, né? Do Brasil. Então o Rio de Janeiro é muito importante para a história do Brasil. O material continua, né, falando um pouquinho aí durante o século XIX, né, como que aconteceu essa urbanização. Então a cidade experimentou aí um rápido crescimento populacional e econômico, impulsionado aí pela exportação de café e outras commodities agrícolas. Né? A cidade tornou-se a capital do Império do Brasil em 1763 e durante a República até 1960, quando o Brasil se tornou a nova capital do Brasil. Durante o século XX, o Rio de Janeiro tornou-se um centro cultural e turístico de renome internacional, famoso aí pelos seus carnavais e praias. Aliás, quando a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, a gente lembra dos grandes carnavais, né, das praias, belas praias que a cidade tem. Né? No entanto, a cidade também, como uma grande cidade, enfrenta desafios aí
principalmente relacionados à pobreza, à desigualdade social, à violência, ao crime organizado, né, que estão constantemente nas mídias. Né? Aqui, continuando o material, né, o professor vai estar vendo com vocês aí o vídeo, né, sugerido, o que é favela, né, e aí, em cima desse vídeo, após ver esse vídeo, o material propõe aí uma reflexão. Tá? Deixa eu mudar aqui. Isso. A partir aí, então, da verificação do vídeo, né, você tem aí o que podemos inferir sobre a necessidade de celebrarmos as favelas. Né? O que podemos inferir sobre a necessidade de celebrarmos as favelas? Né? Por que a gente tem que falar das favelas, né? Dessas comunidades que a gente não tem só no Rio de Janeiro? Né? Geralmente a gente tem nas grandes capitais, né? No interior do Brasil também, e a gente tem aí em várias capitais também da América Latina. Né? Mas em cima do vídeo, né, em cima do pensar as favelas, a gente pode levantar aí alguns tópicos. Né? Dentro da favela você tem uma grande diversidade cultural. Né? As manifestações culturais dentro das favelas são um ponto bem importante. Né? Diferentes origens étnicas, culturais, vivendo juntos, né? Onde existe ali uma interculturação, né, dentro da favela, de riqueza cultural muito importante. Você tem a resiliência. Né? O que é a resiliência? Né? Você tem dentro das favelas ali grandes desafios, né, como a pobreza, a falta de infraestrutura adequada, acesso aos serviços públicos, né, por exemplo, a limpeza, né, o trabalho dos lixeiros. Então, apesar disso tudo, né, as comunidades elas são resilientes. Né? Você tem também as contribuições para a cidade. Né? As favelas acabam sendo importantes aí até para a economia das cidades, porque existe uma microeconomia dentro desses locais. Né? Você tem um potencial de transformação muito importante. Né? Celebrar as favelas indica aí que existe um local para investimento aí muito importante para a transformação social da cidade e também para combater os estigmas, né, os preconceitos, que geralmente quando a gente fala favela acaba vindo na cabeça da gente, principalmente por causa das notícias que advêm dessas comunidades. Né? Então a gente tem que celebrar as favelas para combater esses preconceitos, mostrando a diversidade, a cultura vibrante e a resiliência das comunidades. Né? E para terminar, né, o que aprendemos hoje. Então, a cidade do Rio de Janeiro foi originalmente fundada em 1565 pelos portugueses. Quando chega a família real aqui, há uma criação importante, uma transformação importante da cidade, com a criação da Biblioteca Nacional, da Academia Imperial de Belas Artes, do Jardim Botânico, né, lá no Rio de Janeiro. E as favelas são parte integrante da vida urbana em muitas cidades de todo o mundo e devem ser celebradas. Aliás, o Rio de Janeiro, né, é uma das cidades aí que quando você está no exterior, sempre alguém lembra. Né? Rio, a propaganda, né, a lembrança do Brasil. Quando se fala em Brasil, geralmente o pessoal do exterior lembra da cidade do Rio de Janeiro. Né? Depois, finalizando aqui, né, o professor vai estar orientando o aluno a orientação ali na feitura das tarefas, a tarefa São Paulo, né? E a gente vai finalizando aqui, então, com a aula 7, né, o uso dos espaços da história do Brasil. Se você não nos segue, por favor, né, dê um clique aí, comece a seguir a gente, dê um joinha, né? E qualquer comentário pode colocar aí. Dentro do possível a gente responde. Tá ok? Um abraço, até a próxima aula. Tchau.